Fala aí, galera! Estamos aqui hoje para falar sobre o famoso branco da véspera da prova. Se você não teve, uma vez você vai ter, em algum momento você vai ter. Acontece com todo mundo. Então, os meus alunos, se não falar para não falar todos, a grande maioria tem, eu tive, os outros professores tiveram, não tem jeito. Na semana da prova, a gente sempre acha que a gente não sabe nada. Se a prova é no domingo, na segunda-feira da semana, a gente já começa a desconfiar que a gente não sabe nada, e na quinta-feira a gente tem certeza que a gente não sabe nada, na sexta a gente dá vontade de sair para beber, para encher a cara, porque a gente sabe que vai se ferrar no final de semana, e aí muitas vezes a gente passa e fala assim, ué, o que houve? Passei por quê? Vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês por que isso acontece, tá? Eu atribuo isso a dois fatores. Primeiro, aumento de ansiedade. A sua ansiedade sobe muito na semana da prova, isso é natural, vai acontecer com você e acontece com todo mundo. Quando a tua ansiedade sobe, você tende a focar nos perigos e enfatizar mais os seus medos, que são os pontos que você não sabe das matérias, as questões que você erra. Então você começa a focar muito no que você não sabe. Você para de ver as evidências que mostram que você sabe, os seus resultados nas baterias de questão, tá? As coisas que você consegue lembrar sozinho de informação. Aquilo perde muita força quando você está ansioso. E aí, a impressão que você tem é que você não sabe nada, que você está focando só no que você não sabe. Então, o que acontece? Você acha que vai se ferrar na prova. Esse é o fator número 1. O fator número 2, que eu atribuo ao fator número 2, eu acho, inclusive, que é a maior parte do que dá a sensação que a gente não sabe nada, é o seguinte. Eu vou precisar explicar um pouquinho para você sobre evocação, para poder te explicar por que dá esse branco melhor, tá? A gente pode evocar a memória de longo prazo de duas formas. Por resgate, ou recordação, é a mesma coisa, quando você lembra a informação sozinho, ou por reconhecimento, que é quando você precisa de uma dica para lembrar da informação. Exemplo de evocação por resgate. Eu pergunto assim, qual foi a sua última viagem? E daí você me fala assim, minha última viagem foi para Disney, eu fui para tal parque, eu fui para tal shopping, gastei mais do que devia não sei onde e tal. Você acabou de fazer uma evocação por resgate, tá? Por recordação. Já uma evocação por reconhecimento, eu te pergunto assim, qual foi a última viagem que você fez? E você tenta lembrar e você não consegue. E daí você fica tentando lembrar, não consegue lembrar, daí eu falo assim, Mickey. Aí você fala, pode crer, eu fui para Orlando, daí eu fui para tal parque, Você precisou de uma dica, de uma lembrança, de um fator externo, para poder evocar a recordação, né? A memória de longo prazo. O que acontece? O conteúdo que a gente tem para estudar é gigantesco. A gente não vai conseguir criar, lá na memória de longo prazo, informações, memórias tão robustas a ponto de você conseguir evocar tudo por resgate. Não adianta, a gente não tem tempo para isso. A não ser que você demore muito tempo para passar, estude muitos anos. Daí você vai ser capaz, inclusive, de dar aula de todas as matérias. Só que, na maioria dos casos, a gente não consegue. As lembranças que não estão bem sedimentadas, a gente não consegue evocar por recordação. A gente só consegue evocar por reconhecimento. Quando que ocorre esse reconhecimento? Quando você lê o enunciado da questão, quando você vê as múltiplas escolhas, elas acabam fazendo, você consegue fazer associações que faz você lembrar do conteúdo, às vezes até anular, descartar as opções absurdas, opções que você sabe que não são as certas, e aí você acerta a questão. Só que o problema é que quando a lembrança está de um jeito que você não consegue evocar por resgate, só consegue evocar por reconhecimento, a impressão que a gente tem é que a gente não sabe nada. Porque se eu falo assim, me explica tal matéria, e se eu não te dou dica nenhuma, você não consegue me falar. Então, bate um desespero, porque parece que a gente não sabe aquilo ali, né? Só que, na maioria dos casos, e isso aí você tem que utilizar as questões como evidência, para ver se realmente bate com o que eu estou falando, na maioria dos casos você está apto a acertar a questão. Só que você precisa ler o enunciado, você precisa ver as opções, você só não é capaz de explicar, tá? E é por isso que fazer questão discursiva é tão mais difícil. Porque para fazer uma questão discursiva, a informação tem que estar na cachola a ponto de você evocar tudo por resgate. Porque você precisa pegar sem dica nenhuma e jogar a informação no papel. Consegui explicar, gente? Eu sei que é um pouco complexo esse fator número 2 aí, que é de evocação de memória de longo prazo, mas achei importante para passar isso para vocês, porque vocês vão passar por esse branco na semana da prova, vai bater o desespero, e eu gostaria muito que vocês lembrassem desse vídeo. E aí, quando vocês estivessem desesperados lá na quinta-feira, na véspera da prova, vocês falassem assim, peraí que eu vi um vídeo do Gustavo que ele falava sobre isso. E de repente você vira aqui, você assiste esse vídeo e fica pelo menos um pouco mais tranquilo. Se vocês conseguirem, se isso funcionar, eu já vou ficar extremamente feliz, beleza? Qualquer dúvida, gente, manda um direct aqui que eu posso sanar algumas dúvidas para vocês aí, beleza? Então valeu, galera, abraço!